Mas ontem começou oficialmente o Campeonato Carioca, o Vasco jogou e venceu o Maricá por 4-2, mas a grande notícia desse jogo foi o Ryan, que não por ter marcado 2 gols apenas, mas porque ontem começou uma notícia um pouco mais forte de uma negociação do Ryan com o Bournemouth, da Premier League. Golaço, tá? E, o quê? Nossa Golaço senhora, do velho. Coutinho. E o Ryan teria pedido para jogar, inclusive indo contra a opinião de alguns empresários e tal. Isso a gente já ouviu, né? Muitos papos. Ontem, por exemplo, a gente tinha dúvida se o John jogaria, né? O Red Bull Bragantino, por também uma negociação muito avançada. E aí o Ryan fez 2 gols, ouviu da torcida um pedido para ele ficar e tal, e não só da torcida. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Diniz falando um pouquinho sobre isso. Que dilema é a vida do cara que tá num momento muito bom, tá no clube que o formou, num momento que eu acho que é interessante, de reconstrução quase do clube, que teve a oportunidade de vencer um título no fim da temporada passada. Não venceu, mas ainda assim, acho que no geral o torcedor reconheceu muito o que foi feito. Foi o grande jogador do Vasco na temporada passada. Foi o grande cara e do futebol brasileiro, né? Acho que de revelação, de alguma forma. O Ryan também. E aí uma proposta para ir para um time que não é de primeira prateleira do futebol inglês. Mas é na Inglaterra, né? Eu acho que 35 milhões, né? Isso. O valor. Eu acho o que valor que se está pagando para a volta do Paquetá ao mas futebol brasileiro. eu acho que é um time de metade para baixo da tabela do campeonato inglês da Premier League. Isso gera dúvidas, mas tem pontos bem positivos. Uma ida para o Bournemouth. A primeira é o momento, o espaço que ele vai ter para jogar. Eu acho que ele chega jogando. Porque o Semenyo acabou de ser vendido para o Manchester City, né? O Manchester City pagou um dinheiraço para levar ele. Tá jogando bola, hein? Exatamente. Acho que o Ryan chega jogando, tem a característica. Ele tem o mesmo tamanho de altura, né, do Semenyo, e tem a mesma característica de arrasto dele. Então, chegaria num time que está pronto para esse estilo de jogo e precisando de um jogador com essa ideia. O Iraola, que é o treinador, se potencializou muitos jogadores recentemente. Vários foram vendidos. O Hausen foi pro Real Madrid, o Semenyo agora foi pro Manchester City, teve Kerkes que foi pro Liverpool, enfim. É um time que está vendendo muito bem, ou seja, é um bom trampolim. O Bournemouth hoje me parece um bom trampolim dentro de Premier League. E é um time que vai dar minutagem pro Ryan, diferentemente, por exemplo, do que o Endrick teve no Real Madrid, do que o Vitor Roque teve no Barcelona. Então, assim... Que é a maior dificuldade, no geral, quando o salto é muito grande, Exatamente. Né? Eu tenho dúvidas com relação ao Bournemouth, porque muito disso é baseado no Iraola. Se o Iraola sair no final da temporada por uma proposta e tal, as coisas podem sair do prumo. Mas hoje, o Bournemouth não, é uma boa porta de entrada. É uma boa oportunidade para você chegar na Premier League pensando com a cabeça do Ryan. Agora, se o Vasco vai conseguir mais do que 35 milhões de euros, aí a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que assim, a proposta é boa, mano. Acho que 35 milhões de euros, porque assim, é duro também pro Vasco, no momento que o Vasco vive, é difícil de ficar barganhando em negociação, como por exemplo o Palmeiras tá conseguindo fazer com o Alan agora e tá tentando segurar. Porque é um dinheiro que faz muita diferença pro que gira dentro do Vasco. Aí tem tudo isso que o Wallace falou. E aí tem um ponto em negociação especificamente desse ano que acho que vai pesar muito pros caras, que é Copa, mano. Tipo assim, o Ryan tá no Vasco, tá muito bem no Vasco. Voou na temporada passada, fez uma temporada passada absurda. E apesar de tudo isso que o Wallace falou, pô, tem adaptação, tem clima da Inglaterra, tem clube novo, é tudo diferente. Ele pode chegar lá e pode demorar 5, 6, 10 jogos para se adaptar, normal, moleque muito novo. E isso aí pode fazer ele perder uma vaga que talvez ele pudesse alcançar jogando no Brasil. Eu sei que o Ryan tá numa corrida para trás de vários caras, mas é uma vaga aberta. Eu acho que se o Ryan estivesse sendo convocado, eu acho que isso poderia ser um argumento. Tipo assim, eu tô com chances reais de ir pra Copa do Mundo, e aí ir pro Bournemouth pode ser uma questão pra mim. Se ele não foi sequer convocado até agora, eu acho que ele em algum momento foi até cogitado e tal, mas não foi convocado até agora, eu acho que a carreira
é mais importante. Não, isso sim. Aí... A carreira, claro que pra Copa do Mundo Não, é bom pra eu caceta pra tua entendi. carreira. Mas o longo, né? A parte inteira da carreira. Só que, e aí eu concordo com você, acho que pode ser uma possibilidade de um ponto da Copa, até acho que seja melhor pra carreira também. Só que o ponto é, ele não tá sendo convocado, mas o centroavante do momento do Brasil tá. Então, tipo assim, quando o Caio Jorge era o centroavante do momento, ele foi. Quando o Vitor Roque era o centroavante do momento, ele foi. Se o Ryan for o centroavante do momento no início da temporada, ele pode ir. Vamos ouvir o Fernando Diniz, que falou ontem, depois do jogo, sobre isso. E quase... O Diniz tem muito disso, né? Mas ele bota muito assim, se fosse meu filho, eu diria pra não ir nesse momento. Então vamos ouvir o Diniz. Uma estratégia vai ter que ser montada agora, se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan. Por mais que a gente imaginasse que fosse seguir... ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez, e o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco. E o Ryan, eu repito assim, insubstituível mesmo, a gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. E conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor aonde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro e ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação para a seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então os motivos para mim são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver, e esportivamente o melhor lugar para o Ryan ficar nesse momento é no Vasco. Esportivamente, o melhor lugar pro Ryan nesse momento é no Vasco. E financeiramente dá para resolver, ele falou. Aí eu já não sei exatamente. Agora, porque, sim, não, eu porque assim, entendo os futebol brasileiro, Sim. alguns times, ou assim, tem times que conseguem, como o Flamengo, pagar isso para vários caras. Tem time que consegue pagar para um, que pode ser o caso do Vasco, que aí você consegue competir com o time da parte de baixo lá de fora. Esse discurso do Diniz, eu acho que é bem bacana. Só tem uma loucura do que ele falou, né? Que ele valia mais 2 milhões Ele a partir de tá ontem. 3 Ele fez milhões mais caro que fez 2 gols no Maricá. Mas Ele aí, vai acabar o Carioca valendo quanto? Pô, brincadeira, 180 milhões de euros se ele fizer. Mas pô, aí- mas pior que aí- o moleque é bom pra caceta. Mas ele deu... Olha lá, Ricardo Martins, exagerou um pouco. Assim, eu vou me recordar muito aqui do que Dorival ou Júnior falou quando o Gabigol resolveu sair do Santos para ir jogar na Europa. Que o Gabigol tinha que esperar mais um pouquinho. E pro Gabigol não deu certo, né? Porque ele bateu e voltou. Eu entendo tudo que foi colocado, eu sei que o Vasco precisa de dinheiro, tal, coisa e tal. Mas se eu trabalhasse com o Ryan, eu aconselharia não ir agora. É Deixaria difícil, ele pelo cara. menos até o meio do ano aí. É difícil, Pelo Ricardinho. menos. Eu sei que é entendo o teu difícil, ponto. mas eu tentaria segurar. Sabe por quê? Tentaria Porque segurar. jogador de futebol tem, às vezes, tem muito medo, e é um medo muito verdadeiro, de lesão. Porque, cara, pode acontecer com qualquer um. Fatalidade. Uma fatalidade. O cara tem um LCA, uma lesão de LCA, e aí a carreira do cara, que às vezes podia ter ido, madeiraça, 3 vezes não, 100 vezes bate na madeira, ainda mais o Ryan, que eu gosto muito do jogador. Mas o jogador de futebol tá sempre pensando nisso. Tem uma barca boa, porque o Bournemouth é uma barca boa. Também acho que é ótimo. É uma barca Ótimo. boa pra ele. Quer dizer, nesse momento, né? Tem que ver se o Iraola sair, pode não ser. Mas nesse momento é. Mas é uma barca boa, num potencial que pode ser desenvolvido. Não é ele não vai pra Premier League pra um time que não joga pro modelo dele, vai jogar pro modelo dele. E aí, cara, pode virar um monte de coisa. O Bournemouth, eu tava falando de alguns aqui, botou o Zabarri no PSG também, enfim. Cara, eu acho complicado. Tá todo mundo certo, né? O Diniz quer ter o Ryan, Óbvio. o Vasco quer mais dinheiro, o Ryan entende que é uma boa oportunidade. E aí, Ele vai jogar a Premier League. se eu fosse o Ryan, eu acho que eu iria, cara. Se eu fosse o Ryan, eu acho que eu iria. Não dá pra vender e entregar no meio do ano? Também não adianta, né?
Pode óbvio. tentar fazer a negociação. Mas o... Acho sempre mas já muito difícil. dá- E o Ryan fazer aceitou, Como né? é que fala o nome do time aí? Isso. Bournemouth. Eles precisam pra ontem, né? Porque eles venderam o jogador pro City. E o Ryan aceitou a ideia e os termos, né? Claro, Aí agora está com o claro, Vasco.